Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. A nossa convidada é cantora, compositora, atriz, escritora e, como se não bastasse todos esses talentos, coloca toda a sua arte a serviço de uma série de causas sociais. E uma delas é mostrar os desafios e também potencialidades das pessoas com autismo. O Ponto de Vista recebe para um bate-papo a Patrícia Eugênio, artista multilinguagem e diagnosticada com um transtorno do espectro autista e que adotou o Ilus como nome artístico. Seja muito bem-vinda, Ilus, ao Ponto de Vista. Obrigada. Eu ainda acho estranho alguém me chamar de Patrícia Eugênio. É como se fosse uma coisa lá do passado. Pois é, mas foi intencional ter te apresentado inicialmente como Patrícia Eugênio. Por quê? Eu quero saber, né, por que essa transição do Patrícia Eugênio para depois o Patrícia Ilus e finalmente apenas Ilus? Qual a razão de todas essas modificações? A primeira transição, eu quis fazer meu nome ficar mais artístico, né? E eu achava que o Patrícia Eugênio era um nome muito duro. Ao mesmo tempo que eu já tinha esse Ilus, como dizer assim, no meu e-mail, em todas as minhas redes sociais, porque era um nome que eu tinha escolhido na época do chat do Terra, 200 anos atrás, que as pessoas tinham que escolher um nickname para poder interagir. E aí eu tinha escolhido isso, Ilus, que vem da palavra ilusão, porque eu achava que nenhum tipo de interação via internet fazia as pessoas se conhecerem de verdade, né? Aí, e eu não consegui me livrar desse nome, então eu pensei, ele está ali por alguma razão, eu vou tirar ele lá do submundo, vou deixar ele emergir. E aí, com o tempo, eu trabalhando com Patrícia Ilus, o pessoal do hip hop começou a me chamar só de Ilus e falar, não, Patrícia Ilus é muito longo, vamos falar Ilus. Aí começou a me chamar de Ilus e eu gostei. E também eu comecei a pensar que eu gostaria também de ter um nome mais agênero, porque tem mais a ver com a minha identidade. Eu entendo que eu sou uma pessoa de uma identidade fluida e aí me performo na hora da arte com mais essa identidade mais feminina, mas no dia a dia eu fico transitando, digamos assim. E então eu achei que Ilus me representava mais, por ser um nome que não tem muito gênero. Então ficou Ilus e agora não tem mais Patrícia nem nada. Pois é, agora eu só vou te chamar de Ilus, ok? Ilus, você foi diagnosticada há cerca de 2 anos, né, com transtorno do espectro autista. Foi uma surpresa para você ou já havia uma certa desconfiança que você poderia ter esse transtorno? Sim, eu já desconfiava que eu poderia ser autista, tanto que eu que fui atrás, né, dos profissionais corretos para me avaliarem e conseguir meu diagnóstico. Porque veio também de uma dificuldade que eu estava tendo profissional, e eu percebi que essa dificuldade era uma dificuldade de socialização. E aí a única coisa que eu conhecia que tinha impactos na socialização era o autismo. E eu pensei, talvez eu seja autista. Mas é claro que isso não foi assim de uma hora para outra. Eu precisei estudar bastante sobre a condição, conhecer adultos autistas, me identificar com eles e para ter certeza que esse era um caminho possível e aí procurar os profissionais certos para ter o meu diagnóstico de forma segura, né? E o que caracteriza um diagnóstico de transtorno do espectro autista? Bom, seguindo o DSM, que seria o Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais, que os médicos, eles se baseiam nesse manual, mas claro que existe todo um processo de avaliação, não é só simplesmente eu dar um check nos 3 e você pode se autodiagnosticar. Mas são pessoas que têm dificuldades de comunicação, isso pode ser, a pessoa pode ter fala ou não, mas necessariamente ela tem que ter uma dificuldade de comunicação, ter comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, basicamente é isso que tem no manual diagnóstico. Mas é claro que os profissionais têm todo um processo de saber que isso é um transtorno do desenvolvimento, então isso tem que estar presente desde a sua infância até a idade adulta, não pode
simplesmente ter acontecido numa fase, porque aí isso já encara um outro diagnóstico, né? Então é isso, e essas dificuldades têm que ser persistentes ao longo da vida e causar algum tipo de prejuízo, digamos assim, social. Pois é, você falou logo no início, né, que o que levou você a desconfiar que poderia, né, ter, né, esse transtorno, né, a dificuldade de socialização. Você teve muita dificuldade de socializar durante a infância, durante a adolescência, que são fases assim de muita socialização, né? Havia essa dificuldade? Sim, sempre houve, né? A minha mãe fala que eu não interagia muito com as crianças, eu observava elas brincando em vez de brincar, né? Ela percebeu isso principalmente quando ela me colocou na escola, que ela ia, de vez em quando ela sondava para ver como é que estava e via que eu estava separada das crianças. E mesmo a professora falando que ela tentava fazer com que eu interagisse com as crianças, eu ficava um pouquinho lá e me afastava novamente, né? Eu me lembro da minha infância de eu ter me sentido sozinha mesmo e com muita dificuldade de, por exemplo, chamar as crianças para brincar, mesmo que eu quisesse. Eu pensava que era um número de etapas que eu tinha que cumprir muito difícil e acabava sendo tão difícil que eu não conseguia fazer. Então, eu não conseguia chamar as crianças para brincar. Então, não é que eu não brincava, eu brincava, mas a interação era sempre muito baixa, sempre diferente. Se eu estava brincando de casinha, eu estava preocupada em montar a casinha toda. E quando era para as bonecas interagirem, eu já não fazia mais, porque eu só ficava olhando. Porque para mim isso que é o difícil. Isso na adolescência, com o bullying, com todas as coisas que a gente passa, piorou, né? Você sofreu muito bullying? Sim. Principalmente por eu ser uma pessoa que já tem um comportamento esquisito, com uma altura muito grande, eu sou muito alta, então juntou as duas coisas, foi um bullying horrível que eu sofri. E eu não conseguia responder, né? Não conseguia reagir. Na vida adulta melhorou, digamos assim, um pouco quando eu entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade de física, era a primeira coisa que eu estudei. E como é um ambiente mais ordenado, mais calmo, eu sinto que esse ambiente eu conseguia ter um nível de interação bom, né? E depois que eu entrei para o coral, que eu comecei a cantar, a minha socialização melhorou. Eu acho que também por causa da música, por causa do ambiente, eu fui desenvolvendo mais habilidades, digamos assim. E depois, na pandemia, piorou tudo. A pandemia piorou para todo mundo, Irlos. Mas olha, falando um pouquinho, você é formada em física, né? Doutora em geofísica, né? Você sempre teve assim uma paixão pela física, pelas ciências exatas? Então, quando eu falo de interesses restritos dentro do autismo, a gente está falando de hiperfoco, que é você se focar muito num assunto e todos os outros assuntos serem completamente secundários, digamos assim, né? Então, por isso que a gente fala de interesse restrito, a gente só tem interesse em poucas coisas, digamos assim, né? E a física foi um dos meus hiperfocos, então eu me apaixonei pela física e só queria estudar física, não queria estudar mais nada. Então, o que eu fiz? Fui fazer faculdade de física, né? E com isso, eu tive facilidade em estudar, porque era um objeto de interesse intenso, né? Só que quando eu me formei, terminei os estudos, né? Terminei o doutorado, a pessoa vai fundo, né? Vai até o doutorado. Aí terminei, fui tentar trabalhar, aí eu comecei a ter problemas, né? Porque aí precisava de um nível de socialização maior, porque eu tive que dar aula, tinha os alunos, tinha a diretoria, enfim, era muita gente para eu dar conta e eu não consegui. E aí foi que a arte aflorou mais ou a arte também já esteve presente, sempre esteve presente durante a sua infância, sua adolescência até a fase adulta? Sim, a arte sempre esteve presente, né, de uma forma ou de outra. É claro que ela ganhou intensidade depois, mas minha mãe falava que eu estava no supermercado, ouvia uma música do Michael Jackson, eu dançava, girava, deitava no chão, fazia aquelas danças de street, bem no meio do supermercado. Minha mãe falava, pelo amor de Deus, aí ficava olhando para os outros assim, só para ninguém me repreender, porque ela falava, nunca vi Patrícia se agindo desse jeito, mas toca a música, ela dança, não importa qual é o lugar. E quando ela
tinha uns amigos que tinham uns violões, aí tocando, cantando, eu comecei a me aproximar, ela percebeu que eu gostava de música, e aí eu comecei a cantar junto com ela, e uns amigos dela começaram a me ensinar a cantar. Tanto que eu participei de karaokê, essas coisas assim, que na minha época não era eletrônico, não, era um cara tocando um piano e a gente cantando, tá, gente? Sou velha. E aí, eu cantava desse jeito, né? Na família, assim, com as pessoas próximas. Depois que eu entrei na faculdade, uns amigos, porque me viram cantar também desse mesmo jeito. Tinha um violão, eu ia lá e cantava um pouquinho. E escrever também, sempre escrevi desde a quinta série, assim, escrevia poemas, eu escrevia muito para poder me entender, me regular emocionalmente. Eu sempre usei a arte como uma forma também, não só de me expressar, mas também de me compreender, né? E na faculdade, uma amiga minha falou, vai, entra no coral, entra no coral. Eu, não, que isso vai atrapalhar meus estudos, que eu não sei o que, não sei o que lá. Quando eu vi uma cantora aqui fazendo um solo dentro do coral, eu fiquei... Aí entrou outro hiperfoco. Aí eu fiz assim, meu Deus, eu preciso aprender a cantar desse jeito. E aí nada foi impedimento para mim mais. Tudo que era impedimento antes acabou. Aí eu entrei no coral para aprender a cantar, procurei essa moça, que o nome dela é Adalgisa Rosa, uma cantora aqui do Espírito Santo. E comecei a fazer aula com ela, ela foi minha primeira professora. Ou seja, a arte foi um caminho que você encontrou para socializar, digamos assim. Sim, e com menos consciência antes, mas com mais consciência depois, porque depois que eu entrei no coral, eu percebi que se eu cantasse, as pessoas queriam ser minhas amigas. E isso nunca tinha acontecido antes, assim. Eu falo, nossa, não preciso nem sorrir, eu não preciso ser boa na conversa, é só cantar que as pessoas querem ser minha amiga. Então, estou bem. Eu acho que esse é um caminho bom para mim, porque cantar eu consigo. E nisso, é claro, né, você vai convivendo e aí você vai aprendendo também, né, a socializar mais. Então, o tempo de coral foram muitos anos, uns 10 anos eu acho que eu fiquei cantando em coral. E foram excelentes porque são os meus amigos até hoje, são as pessoas lá de 2000 que eu comecei. E aí, até hoje, elas me acompanham. Você também tem seu lado atriz, porque você participou de óperas, não é? Em que não basta apenas cantar, tem toda uma expressão. E é um desafio, não? Sim, mas o teatro, ele é diferente da vida real porque ele tem um roteiro, né? Então, é muito mais fácil. Você tem um roteiro para seguir, você consegue exercitar primeiro as coisas e aí depois você encena, né? Então, para mim, o teatro também foi um grande marco, não só nas óperas, mas também entrei na FAFI para poder estudar mais. Participei de algumas peças, participei de alguns filmes. Então, eu percebi que também era um ramo de exercício que eu gostaria também de participar, que era uma outra forma de me expressar também importante. Agora, como se não bastasse esses múltiplos talentos, você ainda se dedica também nas redes sociais, a esclarecer, né, uma série de questões ligadas às pessoas diagnosticadas com espectro autista. Como é que é feito esse trabalho, Euílus? Nesse processo de diagnóstico, eu conheci um psicólogo que ele é formado aqui no Espírito Santo, mas está fazendo doutorado no Rio, chama Mike Hartwig. E ele tinha uma página chamada Adultos no Espectro, era ainda muito inicial, tinha 2.000 seguidores só. E aí ele me ajudou nesse processo e depois falou assim, vem, vamos fazer um quadro com você entrevistando outros autistas e tal. E aí eu comecei assim, depois o perfil foi crescendo e ele me convidou, você vai ser minha sócia. E aí a gente começou a fazer as coisas juntos, o perfil hoje em dia tem 25.000 seguidores. Nós oferecemos grupos de apoio, né? Eu sou uma das facilitadoras de grupos de apoios pela internet mesmo, com pessoas autistas, cursos, seminários e também a própria página em si, que também tem muitas informações importantes ali, ele como pesquisador e eu como pessoa autista, cada um falando do que sabe. A gente acaba contribuindo para o bem-estar também das pessoas, informação de quem também tem pessoas autistas na sua família, no seu convívio profissional, enfim, é para todo mundo ali, não é só para a pessoa autista. Pois é, Patrícia, nós agradecemos por todo esse talento que você compartilha com a gente, por esse trabalho que você desenvolve de esclarecimento para as pessoas, né, que têm esse diagnóstico do espectro autista.
E obrigado pela entrevista, foi muito bom ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada a todos. E eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que na semana que vem estaremos de volta em mais um Ponto de Vista. Até lá. No café amargo da manhã eu ponho açúcar, gasto minha doçura, agradeço a minha sorte. Olho para o espelho, escovo os dentes na procura desse tal caminho, dessa estrela, desse norte. Ando de mãos dadas com o amor e a solidão, não sei distinguir entre minha dor e a compaixão. Quero me tornar tudo aquilo que protejo, sou violentada pela força do desejo. Eu não sei quem sou, eu não sei quem sou, eu não sei quem sou. Eu só sei que sou amor e violência. Eu não sei quem sou, eu não sei quem sou, eu não sei quem sou. Eu só sei que sou amor e violência.